Eu sempre oro muito a Deus para trazer uma palavra que seja oportuna. Mas quando vai chegando no fim do ano, a gente vai tendo aquele sentimento de que tem que fazer um balanço, refletir, né? E eu pedi a Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para a igreja? Como uma palavra de reflexão para o ano de 2022. E o texto que Deus me deu está lá em Apocalipse 22, versículo 17. Hoje eu vou pregar mais curtinho. É só um versículo, mas é um versículo maravilhoso. E o texto da palavra diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouça, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe, gente, a Bíblia é um livro que conta sobre Deus convidando o homem para um relacionamento pessoal com Ele. E há muitos convites na Bíblia, muitos. Deus convida Noé para entrar na arca com a sua família. Nós vemos o profeta Isaías chamando, ei, quem tem sede venha e beba de graça, vinho e leite. Muitos convites. Jonas chamou os ninivitas para o arrependimento e para uma mudança de vida, e eles se arrependeram. Jesus, em Sicar, na Samaria, ofereceu água para aquela mulher samaritana e a convidou para um relacionamento com ele. Muitos são os convites da Bíblia. O próprio Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, disse, eia, se alguém tem sede, venha e beba da minha água, e aqueles que crerem em mim, do seu interior sairão rios de água viva. Em torno mais ou menos de 2.000 convites são feitos na Bíblia, sempre Deus chamando o pecador ao arrependimento e a um relacionamento com Ele. Mas vocês já imaginaram quando Deus fizer o último convite de toda a Bíblia? Vocês já imaginaram isso? Porque há pessoas que falam, eu não estou preparado hoje, amanhã eu vou. Outros dizem, olha, eu não sei se eu quero. E fica aquela sensação de que a gente sempre vai ter mais uma oportunidade. Mas haverá um dia, meus queridos, em que Deus fará o último convite para a humanidade. E na Bíblia, este texto que eu acabei de ler é o último convite da Bíblia. Então eu quero refletir com vocês a respeito desse convite e o que ele deve dizer a nós, o que ele deve falar a nós. A primeira verdade que eu quero aqui compartilhar com vocês é que esse convite, gente, é o maior peso de Deus. É o maior peso no coração de Deus, é o que está envolvendo esse convite. O texto diz assim, o Espírito diz, vem. É o Espírito Santo quem convida as pessoas para a salvação. A Bíblia diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que entra no coração do pecador e faz com que ele fique balançado e se entregue ao Senhor. É Ele quem habita dentro de nós durante toda a nossa vida, nos exortando, nos consolando, nos edificando e nos instando para que nós também façamos esse convite para outras pessoas. Agora, a obra de convidar as pessoas, de convidar para um encontro com Deus, não é uma obra leve, nem mesmo para Deus. Sabe por quê, gente?
Porque garantir que a história cumpra o seu curso é fácil para Deus. Ele é soberano, determina e acontece. Porque manter os planetas do universo no seu lugar também não é difícil para Deus. A Bíblia diz que o universo está na palma das suas mãos. Mas o convite para que as pessoas venham é um convite que traz peso na medida que, ainda que Deus seja soberano e pudesse obrigar as pessoas a adorá-lo, Ele jamais o fará. Deus sempre que convida, Ele sabe que existe a possibilidade de alguém dizer não. E sem entrar nas questões teológicas de calvinismo, arminianismo, predestinação, o livre-arbítrio, a Bíblia deixa claro que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que ele se arrependa e viva. Esse é o desejo do coração de Deus. Agora, se tem gente que não se rende a Ele, é óbvio que existe o arbítrio do indivíduo dizer não. Então, o convite pesa o coração de Deus. E pesa, e esse convite é o mais pesado, por causa do amor de Deus. Porque um convite sempre pressupõe o direito da pessoa aceitar ou não. A segunda reflexão que eu quero fazer para a igreja, que esse é o convite de maior peso da igreja. Eu não sei se você tem ideia do quão importante é que você seja um instrumento de convidar as pessoas para um relacionamento com Deus. O texto diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, ainda que o Espírito Santo tenha a maior parcela de responsabilidade, o maior peso, porque ele quem convence, mas a instrumentalidade da noiva é patente aqui. É o Espírito e a noiva que dizem, vem, amém ou não? E a noiva é a igreja, irmãos. Olha para a pessoa do teu lado, diga, a noiva é você. Este é o maior peso da igreja, é a grande missão da igreja. A igreja, portanto, tem a responsabilidade de ser a portadora dessa boa notícia. Essa é a maior responsabilidade da igreja. E embora nós tenhamos muitas outras responsabilidades, muitas vezes o diabo se alegra porque a igreja está tão preocupada com as coisas secundárias e se esquecendo daquilo que é principal. A igreja muitas vezes perde tempo realizando cerimônias, fazendo conferências, projetos, se preocupando com administração, com dinheiro. Tudo isso é importante, desde que sirva a um propósito. Então, se a igreja fizer uma reunião e não convidar as pessoas para entregar a vida para Jesus, ela perdeu o seu propósito. Se a igreja entregar uma cesta básica e não estiver junto disso o convite para as pessoas virem e se valerem mais do que o alimento físico, mas também se apropriar do alimento espiritual, perdeu o propósito. O maior peso da igreja deve ser: vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Glória a Deus. O texto diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A gente vê no contexto aqui que esse é um convite que todo mundo deve participar. Entenda, gente, desde o tempo em que a igreja separou os chamados dos leigos, o clero dos leigos, aí Satanás roubou a missão da igreja. A evangelização não é para pastores, embora pastores também façam isso, mas o convite deve ser feito por todos.
É o pai que faz o convite para o filho aceitar a Cristo. É o marido que faz para a esposa para o marido. É o amigo que convida o amigo. É o patrão que convida o seu funcionário. É o funcionário que convida o patrão. É a igreja como uma rede que entende que o Espírito Santo está dentro dela para pregar e convidar o homem perdido para a salvação, porque esse é o maior chamado da igreja. Glória a Deus, igreja. Então este peso não deve ser só de Deus. Este peso deve ser da igreja também. A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é que este é um convite para a maior bênção de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que todo dom perfeito, todo presente perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não tem mudança nem sombra de variação. Deus é bom, e Ele só tem coisas boas para nos dar. Mas de todos os presentes que Ele nos dá, a vida física, o pão de cada dia, os dons, os talentos, as portas que se abrem, as pessoas que se conectam a nós, todas essas bênçãos não se comparam com o convite para a salvação. Essa é a maior bênção de toda a humanidade. Mas esse é um convite para quem tem sede. O texto diz: aquele que tem sede, venha. Você sabe qual é a coisa mais importante para a vida? É a água. Você pode ficar 40 dias sem comer nada sólido. Eu fiquei. Mas você não pode ficar uma semana sem beber água. Você morre. Porque a água é essencial para a vida. E a sede é uma resposta fisiológica do teu organismo para que você não morra. Então o próprio Deus, quando Ele te fez, Ele criou dentro de você um mecanismo que te incita a procurar o elemento mais vital para a sua vida, que é a água. Mas mais importante do que a água H2O, é água viva. Porque também o ser humano não vive eternamente se não beber da água da vida. Mas esse convite é para quem tem sede. Ora, por que a Bíblia diz que você é o sal da terra? Porque não existe nada que provoca mais sede do que o sal. Come um churrasco bem salgado, o que você quer? Você quer beber. Então a igreja que convida deve ser a mesma que gera a sede, que provoca a sede, que salga. Salga com o seu testemunho, salga com o sorriso dos teus lábios, com o amor genuíno, com o amor verdadeiro. Isto quebra barreiras. Satanás pode imitar os dons, pode imitar os milagres, mas não pode imitar o amor de Deus e a vida do Espírito Santo em nós. Então quando a igreja é sal da terra, ela provoca a sede. Esse chamado é para quem tem sede. Eu sei que você gostaria muito que algumas pessoas que você ama sentisse o desejo de vir a Cristo. Não virão se não tiverem sede, se não descobrirem que todos esses entornos, todos esses subterfúgios e supérfluos que as pessoas tentam colocar na sua vida como um elemento que preenche a sua felicidade, não vale nada se você não tiver a verdadeira água viva dentro de você. Então a igreja precisa provocar sede, porque ainda que um dia esse será o último convite, quem não tiver sede não virá. E é muito triste, porque quando acontecer o último convite, aqueles que não aceitarem terão um fim trágico. A mulher samaritana é um exemplo clássico de uma pessoa que estava em busca de mitigar a sua sede nas coisas erradas. É óbvio que ela precisava de água, mas ela precisava mais do que água.
Ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade, já estava no sexto homem, e naquele tempo mulher assim era vista como mulher da vida. E ela vai buscar a água a meio-dia, que era o horário mais quente, diferentemente das outras mulheres de bem que faziam bem cedinho. Mas ela, para não encontrar ninguém, ela foi àquele momento, e ela encontra com o autor da vida, a fonte da vida. E Jesus puxa a conversa com ela, e eu acho interessante, porque Jesus primeiro pede água para ela. Aí ela vira para ele e fala: escuta, estou vendo que você é judeu, eu sou samaritana, e nós não nos falamos. Aí tem uma questão racial. Jesus nem discute a questão racial com ela. Ele já fala assim: ó, dá-me da tua água, e eu vou te oferecer uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Olha, eu estou vendo que você não tem água para beber. Que água é essa que você tem para me dar, para que eu nunca mais tenha sede? Aí ele começa a falar da água viva. Aí ele revela a ela que ele é profeta, mostrando, fala: vai chamar o teu marido lá. Não, eu não tenho marido. Eu sei, esse que você está também não é teu marido não. Você já teve 5 homens, esse é o 6º. Aí ela ficou numa saia justa, mas Jesus não estava ali para condená-la, ele só estava deixando claro para ela quem ele era. Aí ela falou: mas espera lá, o senhor é maior do que Jacó? E aí ele vem com essa: vejo que tu és profeta. Onde é que se adora de verdade? Em Jerusalém ou em Gerezim? Quer dizer, o inimigo, ele tenta tirar a pessoa do foco. Começou a discutir teologia. Onde é que adora? Lá em Jerusalém ou aqui? Jesus falou: quer saber? Não é nem lá nem cá, porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, igreja. O que eu acho lindo nesse encontro é que Jesus tinha tanto foco em ganhar aquela mulher, que ele não perdeu tempo respondendo perguntas que não tinha nada a ver com o propósito dele. Ele foi indo no cerne, no fulcro da questão, e de repente aquela mulher fala: eu quero. E ela fala: eu estou vendo que tu és profeta, mas vem o Messias. E Jesus falou: eu sou o Messias. Aleluia. Eu tenho água viva para te dar. E aquela mulher foi transformada, e ela saiu dali, e ela trouxe muitos homens da vida. Eu achei o Messias. Na sua vida inteira, as pessoas foram impactadas, porque ele lhe ofereceu a água da vida. Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você seja um carola. Deus não quer que você seja um legalista. Deus quer que você seja uma pessoa cheia da graça, do amor de Deus. Que o teu foco, que o teu alvo não seja ganhar a discussão, seja amar a ponto de gerar sede. Porque se a pessoa não tiver sede, ela não virá. Portanto, esse chamado, este peso e esta missão é para todos. E o melhor disso é que esse convite é para qualquer um pode vir, qualquer raça, qualquer idade, qualquer condição social, qualquer condição espiritual. O pior pecador pode vir, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, ele se postou na frente de todo mundo e gritou: eia, quem tem sede, venha e beba. Se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você encontra a água viva, não é um copo, não é um balde, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em segundo lugar, eu quero dizer que esse convite, ele é para quem quer. É para quem tem sede, mas também para quem quer. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O relacionamento com Deus, gente, sempre foi e sempre será
voluntário. Nunca foi compulsório e nunca será obrigatório. Esse convite é claro, é para quem quer. Quantos aqui querem um relacionamento com Deus? Você se lembra do primeiro dia que você falou, eu quero isso para mim. Essa é a vida que eu quero esse relacionamento para mim. Eu me lembro desse dia. Com 19 anos de idade, já tinha uma vida cheia de ódios, de brigas, de ressentimentos e feridas. Quando eu vi falar que Ele me amava, eu me entreguei. Por isso que não tem nada que eu gosto de fazer mais na minha vida do que falar de Jesus. A gente quer tantas coisas, né? A gente quer tantas coisas inúteis. Tem gente que pensa que se não obtiver um carro novo, morre. Se eu não conseguir fazer aquela viagem, eu morro. Se eu não conseguir casar com aquele camarada, eu morro. Morre não, querido. Não tem ninguém nessa vida que é imprescindível para você. Só Deus. Então, na vida, você precisa substituir os ídolos pelo Senhor, porque no momento que você descobre a Deus e a Jesus, nunca mais você dependerá de ninguém ou de nada. Glória a Deus. Esse convite é de graça. O verbo receba diz que você não pagou por ele. De graça afirma que não tem preço, porque Cristo já pagou o preço. E a água da vida é muito... Na verdade, a palavra, o termo água da vida, né? Maim Haim, no hebraico, é água corrente. Ainda hoje em Israel, se você quiser beber de uma água corrente, é Maim Haim. Isso significa que a água da vida, ela não é parada, ela não apodrece, ela não estraga, ela é sempre oxigenada e vem da fonte do próprio Deus. Um dia, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós veremos a fonte da água da vida saindo do trono do Pai e do Cordeiro. Mas essa água ainda escorre hoje, e ela passa por lugares como estes, e passa pelo meio da alma, do Espírito, e limpa toda a sujeira. Amém, igreja? Você pode glorificar o nome do Senhor? Essa é a maior bênção que Deus tem para o homem. A água da vida é para almas sedentas, é para almas que se decidem. Mas esta água, ela também tem uma propriedade extraordinária, que ela dessedenta, completamente nos torna satisfeitos. Isaías 51, versículo 1. O profeta Isaías é o profeta que mais viu o Messias. Ele diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É assim que Deus faz. Vem para o meu banquete. Vem. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem, mas você tem que querer, você tem que ter sede, e se você vier, você será saciado. Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo que a igreja, ela se envolve em muitos assuntos dessa vida. Eu me preocupo muito quando eu discerno que a internet tem muita gente pregando a verdade, mas tem muita besteira. E o pior não é aquele que prega contra Deus, é aquele que muda o foco para pregar outra palavra que Deus não mandou ele pregar e usa versículo bíblico para dar apoio espiritual. Então, o indivíduo é capaz de pregar a mentira usando a verdade, tirando textos do contexto. E aí então você vê tantos modismos por aí. Dentre eles, essa teologia da prosperidade
que faz com que muita gente acredite que só vai ser bem sucedido e feliz se tiver dinheiro. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a igreja vai continuar pregando a verdade que Cristo Jesus é a solução. Ninguém mais é, a não ser Jesus. Eu percebo que igrejas estão trocando a mensagem da palavra por outras mensagens de coaching, de como ficar rico, de como ser um líder bem-sucedido, de como estourar a boca do balão nas redes sociais. Como se você um dia fosse chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho 5 milhões de seguidores, e daí? Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o peso da igreja é pregar a palavra e convidar o mundo para vir para o grande convite, porque ainda há tempo, mas nós estamos nos aproximando do dia em que haverá o último convite. Agora Deus vai cobrar de cada um de nós. O que é que você está oferecendo? Eu agradeço a Deus pelas mídias, eu agradeço a Deus por podermos atingir milhões. Mas não pense você que o diabo também não entra nisso para gerar vaidade, para tirar o foco. O que você e o mundo inteiro precisam é água viva. E só Jesus pode dar. O último convite de Deus, em primeiro lugar, é para aqueles que nunca deram um gole, porque essa água vicia. Quando você toma a primeira vez, você quer mais, você nunca mais vai parar de beber. O último convite de Deus é também para todos que já beberam, mas que devem continuar vindo à fonte. Jesus sempre será a nossa fonte, e nós devemos voltar para Ele, sempre. Esse convite é para todos. O que Deus mandou dizer para vocês, de uma maneira muito simples: está fazendo planos? Por que você não pergunta para Ele: Senhor, eu não quero os meus planos, eu quero os teus. Ajuda-me a fazer esse convite para o maior número de pessoas. E eu te desafio, se Ele não vai cumprir a sua promessa que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele teu amigo que está muito perto de Deus, mas que não bebeu dessa água, vai para o inferno. Aquele teu parente que é um amigo do Evangelho, mas que ainda não bebeu dessa água, vai para o inferno. Você não pode converter ninguém, mas o Espírito pode. Agora você pode convidar. Não desista, não tenha medo de ser chato, fale com amor, mas leve a pessoa a entendimento de que esse é o melhor de todos os convites, que pode transformar a vida das pessoas para sempre. Eu quero terminar dizendo que avivamento é isso. Todos os avivamentos começaram com pessoas sedentas de Deus. Eu tenho sede de Jesus. Eu tenho pedido para Deus: Senhor, se tem uma coisa que eu quero que o Senhor me use, é para gerar sede na vida das pessoas. Sede por aquilo que é eterno. Porque tudo desta vida é passageiro.
Então a minha pergunta para você é: onde você está nesse convite? Você já aceitou o convite? Quantos aqui já aceitaram? Segunda pergunta que eu faço para você: se você já aceitou, você tem sido um portador desse convite? Porque se não foi, pode começar a ser. Coloque isso em primeiro lugar na tua vida e você entenderá o que é o milagre de Deus, porque você estará envolvido na coisa mais importante para o coração de Deus. Aquilo que gera mais peso no seu coração é a salvação das vidas. Este ano de 2022 vai ser uma guerra política, e eu não estou dizendo que você não deva se posicionar, mas toma cuidado, porque a igreja não pode colocar a sua esperança em homens, porque não existe outro Messias a não ser Jesus. Deus falou: filho, eu quero que você pregue para os da direita, para os do centro e para os da esquerda. Eu quero que você pregue para os pobres, para os remediados e para os ricos. Eu quero que você lance a palavra para todos. E este é o chamado da igreja. Se posicione, mas não perca o seu amor, não perca o evangelho em você por conta de brigas políticas. Porque quem vai ganhar essa eleição, Deus sabe. Mas independente de A, B, C ou D, o nosso futuro e o futuro da terra está nas mãos do Senhor. Eu não dependo de um homem para que eu seja feliz ou para que a igreja floresça. De novo, eu não estou dizendo para a igreja se alienar, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a igreja tem que se portar como crentes. E o que tiver no nosso coração, principalmente, deve ser um amor pelo Senhor e pelas almas perdidas. Os fariseus não suportavam os saduceus, não suportavam os herodianos e suportavam muito menos os gentios. E Jesus veio para todos esses. Então tome cuidado, para que o seu posicionamento político não roube o seu discurso, a sua mensagem, que é convidar o mundo para entregar a vida para Cristo. Amém?